Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Líder de Sucesso podcast, produzido aqui pela nossa Fórmula Digital. E é claro que a gente deixa aquele nosso pedido de todo episódio para você deixar o like, se inscrever e, claro, comentar o nosso bate-papo de hoje. E por falar em bate-papo de hoje, vocês estão percebendo que eu tô mais, né, mais solto, mais em casa, menos sem aquela camisa social, né, de polo, né, tá um pouquinho mais verão, né, porque o nosso convidado, hoje ele tem uma história fantástica, uma história de superação, mas tem a ver também com o nosso vestuário do episódio de hoje. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Mas vamos apresentar ele para vocês entenderem um pouquinho mais. Ele começou aos 12 anos, né? Aos 12 anos no skate, aprendendo disciplina e persistência. E aos 17 já criava um projeto social de impacto. Ele viveu seu sonho e enfrentou uma grande crise durante a pandemia, onde as apostas o levaram a perdas, excesso e um período profundo de reconstrução pessoal. Hoje, ele transforma sua própria história em propósito, ensinando o controle emocional e ajudando pessoas e empresas a superarem desafios e construírem uma vida de sucesso. Seja muito bem-vindo a Líder de Sucesso, Bruno Oliveira. Muito obrigado, é uma grande honra poder estar aqui e espero que essa minha história, que tu comentou em poucas palavras, sirva de lição para quem está passando ou um dia possa vir passar. Eu sou muito grato ao Maurício, a quem me trouxe aqui, acreditou na minha história, que eu podia também ser uma ferramenta legal para poder sentar nessa cadeira, onde realmente só tem líderes que sentam aqui de sucesso. E eu quero ser mais um deles. É isso aí, bom, a honra é toda nossa de te receber. Enfim, o Bruno tem uma história que vocês vão saber, assim, daqui a pouquinho, todos os detalhes, né? E aí vocês entenderam agora o porquê, né? Porque o Bruno foi skatista durante muitos anos, começou aos 12 anos, imagina. Esse começo, né? Que lições sobre queda e persistência tu trouxe para essa fase da vida tua, né? Porque o skate tem muito isso, né? A gente nem sempre ganha, é um esporte. Qual lição tu tirou disso desde pequenininho? O skate, ele é um esporte que a gente costuma falar, né? A gente é maluco. Porque o skate é o único esporte que tu tem que colocar um obstáculo à tua frente. Uhum. E tu batalha até conseguir. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. E depois que tu passa isso, a gente coloca um outro mais difícil. E isso foi me ensinando pra vida. Que a vida realmente a gente precisa passar por dificuldades. Então hoje, o skate é uma peça fundamental pra mim. Nesse caminho de sucesso, de entender que às vezes vai ser difícil, vai doer. Não é imediato, né? Não é de uma hora pra outra, né? Isso, né? Que acabou que o jogo, né, tirou-se de mim depois. Porque hoje o que o mundo entrega, esse imediatismo, tudo é rápido, né? E o skate ensina que não é assim. Então eu tenho uma base bem sólida de aprendizado, de cicatrizes, dores, né? Que é muito difícil a gente aprender uma manobra no skate sem doer. A gente fala isso, né? É difícil. Tu aprendeu uma assim, do nada tu aprendeu e uma principal chave para fechar esse assunto é que o skate, nem sempre quando tu aprende, tu tá apto a nunca errar mais. A gente anda... Eu sou skatista há 17 anos. Imagina. É uma trajetória muito grande. E hoje, né, se eu for andar, por mais que eu saiba, alguma hora eu posso errar aquilo que eu sei fazer há 17 anos. Então é um aprendizado muito profundo pra vida, sabe? Sim, né? E até também é o seguinte, né? Nós todos somos humanos, nós vamos errar, vamos acertar, porque a vida é feito disso. A gente é um ditado, né? Um jargão antigo, mas a vida é um eterno aprendizado, né, Bruno? E aos 17 tu criou, então, esse projeto social. De onde veio essa mentalidade de impactar as pessoas tão cedo? E também como é que funcionava esse projeto? Aos 12 anos eu comecei porque eu queria ser skatista profissional. Uhum. Só que por falta de apoio, por falta de estrutura, que a gente vem de baixo, né? Nasci em Viamão, sou da Santo Tomé. Uhum. É um bairro que não tinha pista de skate. Pra ter noção, eu fui conhecer uma pista de skate com 17 anos. Nossa. Eu fiquei 5 anos andando somente na rua. Andando na rua contra carro, ônibus, a gente construía nossos obstáculos ali, né? Sim. E aos 17 anos, quando eu tava no meu auge do skate, andando bem, aprendendo, né? Indo em pistas, já tinha também alguns patrocínios que me ajudavam. E tava vivendo esse sonho, né? Tipo, cara, eu quero viver do skate, é o meu sonho. Porém, estava numa gravação em Porto Alegre e eu fui pular um gap, né? Que a gente chama de gap, é um obstáculo muito alto. E quando eu caí, eu torci o pé e rompi o ligamento do pé.
E naquela fase, aos 17 anos, tipo, os patrocínios viram as costas pra ti. A minha família sempre foi humilde, não tinha como arcar com aquilo. Eu não tinha como arcar. Uhum. E aí, fiquei em casa, desolado, né? Uma tristeza muito grande. Tipo, abandonei o skate por 1 ano. Não conseguia caminhar direito, porque não pude fazer a cirurgia. Curou como tinha que curar. E aí, nisso, eu, ali meio chateado, eu preciso fazer alguma coisa pelo skate, então. Uhum. E a minha comunidade tinha muitas pessoas que andavam de skate, crianças que estavam lá sempre olhando eu andar, né, olhando a gente andar, e falei, cara, eu vou criar um projeto social pra ensinar essas crianças, mas, tipo, ensinar a sonhar. Nem eu sabia sonhar muito bem, eu nem sabia que podia ganhar dinheiro com skate também, porque eu só tava pelo amor, que eu amava aquilo ali. E dentro disso eu criei um projeto, chamei 2 amigos meus que foram fundamentais para me ajudar. Uhum. A gente pegou uma praça lá da comunidade, começamos a reconstruir ela. E no primeiro dia de impacto, já foi diversos jornais noticial que a gente tinha feito, jornais grandes, televisões. Que legal. Até saiu a matéria, né? Skatistas adotam praça em Viamão. A gente adotou uma praça como o centro do skate. E dali começou uma nova trajetória da minha vida. E Bruno, como é que assim, depois disso tu foi a ser professor, tu entrou para algum campeonato de skate, como é que foi essa jornada assim, né? Eu virei professor sem saber o que era ser professor. As crianças começaram a chegar, só que eu era novo, eu tinha sede de andar de skate, porque eu queria andar de skate, só que foi interrompido o meu sonho. E fica uma aplicação legal pra gente, né? Que às vezes o sonho interrompido é só uma pausa pra melhorar pra outra coisa. Uhum. E as crianças foram chegando, a gente não tinha nada, a gente não tinha skate, a gente não tinha literalmente nada. Nossa. Só tinha um sonho e a vontade de ensinar a andar de skate. Mas a gente começou a divulgar na internet, começou algumas marcas de skate a ajudar. A gente pegou os que a gente tinha e começamos a montar alguns skate. E aí foi nascendo o Prof. Bruno. Como eu fui hoje, como é o meu nome que eu sou conhecido. Só que eu não sabia ensinar, eu tinha vergonha, eu era uma pessoa muito tímida, não sou essa pessoa hoje que eu sou. Eu pedia para as meninas lá que me ajudavam, as voluntárias, fala para mim isso, aquilo, porque eu tinha vergonha de falar com as crianças que estavam na minha frente. Então foi me moldando literalmente a entender que, eu não sou mais skatista, agora eu sou professor. Tem uma grande diferença de ser professor de skate e ser skatista, né? Então eu fui moldando e eu entendi, eu não posso mais ser skatista. Não que eu não posso subir em cima do skate. Mas hoje eu sou professor. Então aí eu fui me moldando, aprendendo como ser um professor de skate. E Bruno, na tua visão, né? A gente teve um boom nos últimos anos da profissão de skatista, do esporte em geral agora, né? É um esporte olímpico, né? Oficialmente nas 2 últimas Olimpíadas. Se não me engano foi no Japão, né? Que começou. Sim. Na tua visão, por que cresceu tanto o skate e por que antigamente, nos anos 2000, nos anos 90, ele era tão demonizado? É que, infelizmente, o skate... Não adianta. O nosso público, infelizmente, traga a própria imagem do skate. Isso vem desde os antepassados lá atrás, quando o skate foi fundado. O skate era um esporte muito liberal, né? Tipo, tu é ao ar livre, tu faz quando tu quiser, tu pode sentar. E pessoas vieram estragando a imagem. E também pelo fato de tu andar na rua. Não é um esporte que... Hoje é diferente. Hoje a gente tem a orla ali do Guaíba, que é a maior pista da América Latina. Um lugar que tu conseguia ir andar. Há muito tempo atrás não tinha muitas pistas. Então era pela rua. E o fato de estar andando pelas ruas, subindo em calçada das pessoas... esse aí é mais um vagabundo, né? E hoje mudou isso pelo fato de a Raíssa Leal trouxe isso pra gente. Essa menina, cara, ela é impressionante. Ela conseguiu fazer algo assim, tipo, que ela revolucionou o mundo do skate. Revolucionou. Eu falando como professor, meus alunos amam ela. Tu vê hoje as crianças querendo ser a Raíssa, né? E o mais legal é que os pais querem que ela também seja igual a Raíssa, né? Então a gente trouxe... boas pessoas de que podiam se inspirar, né? Não que não tinha antigamente, mas hoje tá crescendo pistas. A gente teve o evento da Red Bull agora em Porto Alegre. Sim, então a gente tá tendo muita coisa legal no skate, né? E as pessoas estão entendendo que o skate é só mais um esporte que te ensina muitas coisas também. Aquele evento da Red Bull foi uma loucura, Aquilo né? Ali foi o sonho, você que tá em casa provavelmente já deve ter visto, deve ter falado, o sonho de todo mundo era descer o CAF alguma vez de skate.
E conseguiram fazer isso, né? Finalmente. Era o meu sonho quando era... Desde os meus 12 anos, um dia eu vou descer. Eu acho que todo porto-alegrense, todo mundo que mora aqui na região, aqui perto de Porto Alegre, já sonhou alguma vez em descer dali. Mesmo que não saiba andar de skate, né? Sim. Então é uma loucura. E, Bruno, assim, entrando para uma parte mais, assim, mais tensa da tua vida, né? Tu disse que tu estava no lugar certo, vivendo um sonho teu, que era essa profissão de skatista. E o que aconteceu dentro de ti para que as apostas entrassem na tua vida? O projeto foi crescendo, né? E eu comecei a rodar o Brasil inteiro, contando a minha história, palestrando, como um menino daquele lugar conseguiu construir um projeto legal. Uhum. A gente conseguiu atrair várias pessoas famosas para andar na Praça da São Tomé. Pessoas vieram de longe, andaram. Que legal. Né? A gente conseguiu fazer uma coisa bem legal. E eu fui crescendo, aprendendo como a ser professor. E eu ganhei uma oportunidade que era ser professor numa escola. Uma escola de Viamão. Ela acreditou na minha história e me colocou lá para implantar o skate na escola. E virou matéria escolar. Era o período de português, matemática, skate, inglês. Que show. E eu ia de turma em turma, né? Da primeira até a sexta série. Até a quinta, aliás. E dando aulas no pátio da escola. E eu fui aprendendo, fui viajando, fazendo curso, entendendo. Até que eu cheguei no meu ápice, assim, que eu me considero que foi o maior sucesso para mim. A escola fechou depois de um ano. Trocou ali a gerência, os padres, e não acharam que era necessário ter skate e tiraram o skate. Meu Deus. Mas a diretora da escola é uma coisa impressionante. Tudo na minha história teve alguém que me levou para um outro nível, sabe? Uhum. Aí a diretora da minha escola morava num condomínio lá em Viamão, de luxo, e estavam criando uma pista lá dentro. E falou, eu quero te levar para lá. Eu boto meu filho lá e a gente vai te divulgando lá pra te poder ter um trabalho, porque eu perdi meu trabalho. Aí nesse período eu virei Uber e fui pra lá, aceitei a proposta dela. E hoje eu tô lá faz 6 anos. Eu construí minha história lá dentro, pessoas lá me ensinaram como ser um professor de skate de sucesso, como abrir uma escola, como a crescer, porque eu só era um menino, tipo, eu só queria dar aula. Se me desse 10 reais pra uma aula, eu ia fazer, se fosse de graça, porque eu amava o skate, né? Eu nunca usufruí do skate pra me viver pra mim. E lá eles me ensinaram isso. Hoje tem uma pista de skate lá dentro do condomínio. Cheguei a ter 60 alunos lá. Nossa. Era tipo das 8 às 8 da noite, sem parar a aula de skate. A gente reformulou realmente o condomínio com skate. Mas chegou a pandemia. E aí parou tudo. E fecharam a pista. A pista foi fechada. E por os pais ver que eu precisava do sustento, as casas lá são muito grandes, são tipo Alphaville, assim. Uhum. Vamos botar skate na garagem da minha casa. Traz o skate, a gente anda na garagem, só para as crianças se movimentar. E eu comecei a fazer aula nas garagens. Só que daí, tipo, de 60 alunos, foi para 10. Porque alguns pais não queriam ainda contato, né? Eu ia de máscara, tudo, claro, né? Todo cuidado, álcool gel, todo cuidado que tinha que ter. Mas foi tendo a dificuldade. Caiu, tipo, mais de 90% assim que eu ganhava. E aí, nisso, eu sempre acreditei na internet. Que a internet, tipo, tem fundamental pra gente ganhar dinheiro. E aí, eu segui um influenciador que tava divulgando uma casa de aposta. Eu não sabia, não tinha ideia o que era casa de aposta. Pra mim, era só um jogo. E eu entrei nisso. Naquela época era muito recente, né? Hoje em dia é disseminado. Comum. Mas naquela época era uma novidade, né? E aí, eu acreditei nas falas dele. Tipo, assim, ganhar dinheiro, clica aqui, clica ali. Uhum. E entrei a fundo. E aí eu comecei a colocar tudo a vida que eu tinha construído com skate, o carro, uma conta, o dinheiro na conta parado dentro do jogo. Só que eu entrei sem conhecimento nenhum. E comecei a botar, levei para um amigo meu, cara, olha o que eu descobri, uma fórmula mágica de ganhar dinheiro, que não existe. Nossa. E comecei a me aprofundar em perder. E aí começou o buraco que a gente vai contar agora. Mas assim, nessa época tu já era casado? Não. Ainda não? Não. Eu vivia sozinho, solteiro, não tinha filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Sim. Era solteiro, esse é um fato importante, né? Hoje tu tem uma companheira que te ajuda muito a seguir num caminho melhor. Quando a gente é solteiro, a gente tá mais propício a fazer muita coisa errada. Inclusive, ela tá aqui presente no nosso estúdio. Você de casa não consegue ver porque ela tá, né, atrás das câmeras. Mas ela tá presente aqui acompanhando ele, prestigiando o maridão dela, né? Claro. Sim. Mas assim, Bruno, como é que foi pra ti, assim? Teve essas apostas e muita gente vê que isso é só um dinheiro rápido, né? Mas qual é que foi a transição, assim, dentro de ti, do ganho rápido
para perda de controle? Sabe o que acontece? Você que me assiste, todo mundo tem a vontade de ganhar dinheiro. Insaciável. Porque o dinheiro é bom, muda a tua vida, muda a tua família, muda os teus filhos, né? Só que eu não soube diferenciar o que é bom e o que é errado. Talvez você tá aí insistindo achando que a aposta é certa. Não é só casa de aposta, é jogo do bicho, é Mega Sena, todas essas coisas é aposta. É tudo aquilo que tu coloca no teu coração achando que um dia tu vai ganhar. E tipo assim, é riqueza rápida. É um estralo tu ganhou. E eu comecei a colocar toda a minha vida ali. Porque eu tinha sede de sucesso. Eu quero ter uma vida boa. Eu quero dar o melhor pra minha família e pro meu filho. E eu fui na minha força de vontade. Porque era certo o que eu queria. A minha vontade é boa. Só que aonde eu coloquei a minha semente pra plantar foi no lugar errado. E eu comecei a perder tudo que eu tinha. E comecei a ficar, eu preciso recuperar o que eu coloquei. E rapidamente eu vendi meu carro, eu tinha um Onix, eu vendi ele por 40 mil reais e coloquei no jogo e deu uma semana, perdi tudo. Aí eu comecei a recorrer cartões de crédito, empréstimo. 40 mil reais. Aposta. Sim. Foi algo muito rápido, assim, uma transição muito rápida. Eu mergulhei de cabeça na aposta, literalmente. E tem um amigo meu, melhor amigo meu, que também foi junto comigo nessa. No começo, não tanto que nem eu, mas ele foi indo junto comigo. E fui me afundando sem perceber que eu preciso de ajuda. E o jogo te tiça, né? Ele vai te dando um pouquinho, vai te tirando. Né? É um vício. E assim, como é que foi na época? Tu morava sozinho, né? Morava com meus pais. E como é que foi pros teus pais, assim? Eles viam isso e diziam, para aí, Bruno, que loucura. O que eles te diziam naquela época, assim? Eles tentavam te ajudar a sair desse vício? Não? Não, sabe o que acontece? A pessoa que tá errando, a gente sabe que a gente tá errando no fundo. Uhum. A pessoa que tá com vícios, tá com problemas, a gente nunca conta pra ninguém. A gente começa a esconder. Eu comecei a esconder tudo que eu vivia. Comecei a esconder da minha mãe, do meu pai, de pessoas, só quem sabia era meu amigo ali. Nossa. A gente começa a esconder por vergonha e por não só por isso, por não querer mudar. Às vezes a gente esconde, muitas vezes a gente esconde coisas dentro da gente porque a gente não quer mudar. A pessoa que não quer mudar, ela vai mentir pra todo mundo. Porque quando tu contar, a pessoa vai querer que tu mude. Então a gente mente pra... A gente não quer mudar. Eu não queria mudar. Eu queria me afogar naquele jogo e não queria contar pra ninguém. Porque a minha mãe ia falar, sai disso, muda. Né? E eu não queria ouvir isso, porque eu queria continuar ali dentro. Literalmente eu queria continuar. Porque eu acreditava que aquilo podia mudar a minha vida. E quando foi assim que tu te deu conta, tu falou assim, nossa, eu tô perdido? O jogo começou depois de que isso aconteceu, 2 meses eu não tinha nada mais. Assim, tipo, o jogo me lavou assim, tipo, me pelou literalmente. Só que daí eu falei, cara, eu vou dar o meu último pontapé. Eu tinha um último empréstimo, eu tirei todos os empréstimos da minha família inteira. Cartão de crédito, já tava devendo. Comecei a vender minhas coisas, telefone, as coisas que eu tinha. Eu falei, eu vou vender a última coisa que eu tenho. Eu vendi um telefone que eu tinha por 5 mil reais. Falei, cara, é o meu último start de ganhar dinheiro. Aí foi onde eu comecei a estudar o jogo. Comecei a entender como funcionava, porque eu entrei sem conhecimento no jogo. E aí foi a parte mais sacana que o jogo começou a me dar dinheiro de verdade. Eu comecei a ganhar de verdade dinheiro. Eu comecei a ganhar, tipo, num clique 40 mil, 50 mil, 20 mil. E aí, o que acontece? Aí entrou a minha pior versão, que foi o quê? Um egocentrismo imenso e uma arrogância e querer viver a vida numa vaidade absurda. Eu comecei aí o quê? Em vez de tapar os buracos que eu fiz no começo com o jogo, eu peguei todo o dinheiro e comecei a viver a vida como se não tivesse fim. Eu comecei nas lojas a gastar 30 mil, 40 mil. Lacoste, meu Deus do céu. E era tudo por aparência. Era tudo pra mostrar pros outros que não acreditaram em mim lá atrás. Eu venci. Eu tô indo aqui agora comprar um Rolex. Eu tô indo alugando lancha em Florianópolis. Eu comecei a viver a vida assim, sem como não existe o fim. Era a comida mais cara e automaticamente eu arrastei uma multidão comigo. Pessoas que estavam do meu lado só pra usufruir meu dinheiro. Falsos amigos, né? E eu comecei a bancar todo mundo que tava comigo. E com isso, o sucesso, eu comecei a levar pro Instagram isso. Olha a vida que eu tenho. Todo mundo falava, esse cara tá roubando. Não é possível ter tanto dinheiro assim. E aí eu comecei a vender cursos. Jogue junto comigo. E aí foi onde a coisa começou a piorar. Porque eu comecei a vender curso. Eu vendi curso. Tanto que eu tenho até hoje a placa que o iPhone ali. Vendi muito dinheiro em curso. Muito dinheiro.
E eu comecei a arrastar uma multidão que... Curso de aposta. Isso. Tipo, joga junto comigo. Eu abri uma live e as pessoas jogavam junto comigo lá dentro, acreditando que elas iam ganhar o que eu ganhava. Só que elas não sabiam tudo que eu tinha perdido. E eu comecei a botar pessoas. Aí eu abria a live, jogavam comigo. De começo, as pessoas até ganhavam comigo. Só que onde foi o meu buraco sem fim? Comecei a receber propostas. Ó, vou te dar aqui 50 mil, 20 mil, 10 mil. Tu coloca dentro da tua banca, que a gente chama, né? Na tua conta e tu joga por mim. E eu aceitei isso. Por ganância no dinheiro. Eu quero mais, eu quero mais. E eu comecei... E aí eu peguei, tipo, em torno de uns 150 mil de pessoas que eu não conhecia do Brasil inteiro e coloquei. E aí jogando. E aquela vida que eu vivia, aquela vida, tipo, de mentira, de querer mostrar pros outros que eu tinha dinheiro, de ostentar, de mostrar bens materiais, eu comecei a me afundar sem perceber. E quando eu vi que eu tava sem saída, foi quando o dinheiro começou a acabar. Começou a acabar e eu dando desculpas. Começou a faltar coisa dentro de casa. E nesse período, eu já tinha conhecido a minha esposa. Eu conheci ela bem nessa transição, mais ou menos. Uhum. E começou a faltar coisa dentro de casa. Começou a cortar uma luz. E já não tinha mais dinheiro. As contas chegando e as pessoas... Tá aí, meu dinheiro, cadê? E aí começa o problema dentro da própria relação, né? Sim. Como é que chegou no buraco? Acabou o dinheiro. Eu perdi tudo. Literalmente, eu perdi todo o dinheiro de todo mundo que me deu dinheiro. E o meu próprio dinheiro. Nossa. E ficaram o quê? Ameaças todos os dias. Pra piorar, minha esposa estava grávida já. Meu Deus. Ela tava grávida, acho que de 2, 3 meses. E aí começou, todo dia a gente me ligando que eu vou te matar, que eu preciso do meu dinheiro que eu te dei. Tipo, aí eu comecei a cair numa depressão profunda. Porque eu comecei a perceber que todo mundo virou as costas pra mim. Todo mundo virou as costas pra mim, que estavam ali usufruindo comigo, sabe? E comecei a ir vender as coisas que eu tinha. Relógio, tênis, tudo literalmente que eu tinha. Que só foi o que sobrou, foi bem materiais. Só que a dívida era tão grande que eu não tinha como pagar. Era uma coisa impagável, assim. Quanto era a dívida, mais ou menos? 150 mil reais. Só que aí tu pensa, a minha família sempre foi humilde. Minha mãe e meu pai, tipo, meu pai não trabalha. Meu pai, tipo, ele tá na justiça há 7 anos pra se aposentar. Então só quem sustenta a casa é minha mãe. Nossa. E o que aconteceu? Nesse desespero, eu deixei chegar o jogo da minha vida numa solução, num lugar que não tinha mais saída. Não tem mais saída pra isso. Aí foi onde eu contei. Contei pra minha esposa e pra minha mãe. Elas não sabiam de Ninguém negócio sabia de aposta, de nada. Elas nem desconfiavam. Não, ela sabia. Não, a minha mãe e meu pai sabiam que eu apostava. Tá. Eles sabiam porque eles viam na internet, viam a vida. Até achavam legal, pô, meu filho tá ganhando dinheiro, sabe? E isso é um vício também. Sabe por quê? O meu pai... É triste falar isso, né? Hoje eu trabalho o controle emocional de ir nas raízes, né? O meu pai, ele é apostador profissional do jogo do bicho. Então, tipo, ele sempre me incentivou. Então, a gente é o reflexo do que a gente tá olhando. Entendeu? É triste isso, porque ele vai olhar isso, dependendo. Mas é verdade. Gente. Então, eu fui acostumado a ver meu pai apostar, acreditar que a vida vai mudar num jogo, num trem legal, sabe? E aí, quando chegou, eu não tinha saída mais. Como eu sei que não tinha saída mais? Quando queriam matar eu e minha esposa. Todo dia ameaças. Começou a faltar o que comer, eu não tinha mais dinheiro. Nossa. E aí, o que eu fiz? Falei, mãe, eu preciso de ajuda. Só que a minha mãe, eles não tinham condição. Aí, o que a gente fez? A minha mãe pegou, tirou um empréstimo no nome dela, que é 10 anos pra pagar. Passou só 3 anos e meio, tem mais 6 anos pela frente. Nossa. Minha mãe recebe, tipo, meio salário dela. E começamos a tirar todos os empréstimos. Meu pai, todo mundo se afundando por causa de mim. Literalmente é isso. O teu vício, a tua falta de controle emocional vai afundar quem tá do teu lado. Exato. É do teu lado. E eu comecei a entrar numa depressão profunda. Porque eu não tinha mais força pra lutar. E o que eu comecei a fazer? Levantar o tapete e jogar embaixo. Eu comecei a bloquear as pessoas, desligava o telefone. Porque achando que eles iam entender que eu tava mal. Só que ninguém entende tu. Claro que... Ninguém me entendia. E porque, na verdade, eles tinham o dinheiro retido, então eles pensaram, não, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu apostei, fiz, né, acreditei, então eu vou querer a grana de volta, né? Então, é realmente uma situação muito complicada. Mas nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, logo após o nosso institucional aqui da Fórmula Digital, a gente já volta com um papo aqui com o Bruno Oliveira, e ele vai falar como ele saiu de tudo isso e se transformou em uma pessoa que inspira as outras a saírem de situações como essa. A gente volta já já. Fica aí um pouquinho.
Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, estamos de volta então aqui com o nosso líder de sucesso, recebendo hoje Bruno Oliveira. Bruno, no bloco anterior eu tava falando que a gente vai contar agora como é que tu saiu dessa situação, né, de dívidas, dos jogos de apostas, né, que acabaram ruindo a tua vida em um certo período, né? Tu tá comentando pra gente, até fora aqui do ar a gente tava conversando, que tu pensou em tirar a tua própria vida, né? Diante dessa situação. Quando eu percebi que, tipo, eu tinha arruinado a minha família em si, mãe, pai e minha esposa estava grávida. Então eu comecei a não ter mais... Eu morri. Literalmente eu morri. Ela grávida que fazia tudo em casa, eu deitava no sofá e só ficava existindo. Tentando, tipo... Cara, eu quero chegar no fim logo disso. E as pessoas me ameaçando, né, tudo. Minha mãe tirou os empréstimos, a gente conseguiu pagar 50% da dívida somente, naquele momento. Uhum. Fora que eu vendi tudo que eu tinha. E foram 3 anos nisso. 3 anos, mês a mês. Eu não trabalhava daí, minha esposa que trabalhava. O salário dela pagava, tipo assim, 90% o salário dela ia para as pessoas, pra gente não morrer. E 10% a gente pagava, comia. Só que chegou um momento que a gente começou a dar todo o salário dela pras pessoas, porque a gente não aguentava mais a pressão. E a gente começou a passar fome, literalmente faltar coisa pra comer. Minha mãe que ia levar rancho pra gente, cortaram 2, 3 vezes a luz. A gente foi embora desse apartamento devendo um apartamento. Porque a gente teve que, tipo, ir embora que não tinha como pagar mais. Vamos pro mais barato. Isso que era R$800 o aluguel. Vamos pro um de 500 que a gente não tá dando conta. Então o jogo destruiu minha vida. E nisso, eu não tinha mais esperança que podia mudar. Eu tentei tirar minha própria vida. Deus não deixou. Porque Deus colocou um medo dentro de mim. Deus colocou um medo dentro de mim absurdamente grande. Porque quando eu falei, cara, eu vou fazer isso. Até liguei pra um amigo meu na hora. Falei, eu não aguento mais, vou fazer isso. Ele mandou um texto pra mim ali tudo. Ele é prova disso. Só que eu tive muito medo de fazer isso. Mas muito medo. E aí, nisso, se passou os 3 anos, a vida assim, não tinha que comer, não tinha que trabalhar, minha esposa grávida, precisando de ajuda, e eu ali não existia, não varri uma casa, a vida acontecendo, meu filho nasceu, o meu filho tinha 1 ano, 2 anos, e eu não existia como pai, sofri muito porque eu não pude ser o pai pra ele que eu queria ser, não pegava no colo ele, não conseguia porque eu tinha crise de ansiedade, de depressão. Teve um bloqueio emocional. Eu tive um bloqueio emocional imenso. E eu não conseguia fazer nada. Só que ninguém me entendia ao meu redor. Uhum. Porque, tipo assim, esse cara é preguiçoso, não quer fazer nada. Porque a gente que sofre de depressão é complicado explicar em palavras. Sim. E quando é que mudou tudo isso? Então a minha vida continuou assim. A gente não tinha nada. Meio que expulsa dos lugares. Minha mãe ajudando a gente. Ajudando ainda, fora os empréstimos que ela tirou. E depois de tudo isso, Deus começou a colocar dentro de mim uma vontade. Tá, eu tô doente, eu tenho que mudar. Uhum. Vou marcar um médico. Daí eu marquei um médico, comecei a tomar remédio. Psicólogo. Remédio pra depressão, pra ansiedade. Uhum. Só que eu via que não tava melhorando na minha vida os remédios, sabe? E só piorava. E aí as brigas dentro de casa, a gente quase terminou várias vezes por conta que, tipo, é difícil a pessoa do teu lado entender o que tá passando. Porque eu trouxe uma guerra pra dentro de casa. Mais do que uma guerra. E aí eu falei, tá, vou marcar um psiquiatra pra mim, pra eu conversar pra ela e contar pra ela o que eu preciso. Fui até o psiquiatra, cheguei lá todo animado, tipo assim, eu tava feliz, cara, eu acho que eu vou conseguir vencer isso, que eu queria vencer. Eu quero dar o melhor pro meu filho. Às vezes você tá assistindo aí, às vezes você também tem essa vontade, eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero vencer na vida, só que esses bloqueios que tá aí, de vícios, jogos, todos os vícios emocionais, não te deixa. Não deixa, exato. E eu fui lá no psicólogo, eu contei tudo pra ela. Eu abri meu coração pra ela
E ela olhou pra mim e falou assim, Bruno, a tua história é tão doida que eu não sei como te ajudar. Batendo no meu braço assim, Que louco. vai pra casa, a cura tá dentro de ti. Falou isso pra mim. E eu fui pra casa, mas muito brabo. Como que ela não pode me ajudar? Porque a minha esperança era ela. E eu passei a semana inteira pensando, tá, mas como que eu vou me curar? Aí eu entendi um negócio que é um método que eu uso hoje pra ensinar as pessoas a controlar a mente, a controlar essa tristeza, essa Ansiedade. desconexão da vida. Uhum. A gente costuma só pensar sobre as coisas, só que a gente pensa o que já tá configurado na minha mente. Só quando eu falei pra ela a minha história, eu falei da boca, do coração pra ela. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração tá cheio. Então eu coloquei pra fora, como eu nunca tinha pensado. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a lembrar o que eu falei pra ela. E aí nesse lembrar que eu falei pra ela, eu comecei a tirar a cura. Eu comecei a entender, literalmente, porque eu nunca falei pra ninguém, em verdade. A minha esposa, até hoje, certo, não sabe realmente tudo que eu passei. Porque a pessoa que tá em depressão, a pessoa que sofre, ela tem medo da culpa. E eu quero dizer pra vocês, não tenha medo de culpa. Porque a culpa é um vitimismo. Não, ergue a cabeça, vai pra frente. Você entendeu? Não fica com medo de alguém te culpar. Abre a boca e conta pra tua mãe, pro teu pai, pra tua esposa, pro teu filho se é grande, né? E eu tinha esse medo. Então eu comecei a entender, cara, eu não preciso mais ter culpa. Eu tenho que entender que eu errei, errar faz parte. Aí nesse período, eu abandonei as aulas de skate pra virar apostador. Apostador, aham. Aí inaugurou um mercado lá na minha cidade que eu fui nesse dia. E tava só existindo, tentando achar respostas. Sem trabalho durante 3 anos. E encontrei um pai de um aluno meu, que foi o pai que me ajudou a entrar no condomínio, me ajudou a crescer, a investir. E dele falou, tá aí, meu, o que tá fazendo na vida? Aí eu fui todo, assim, depressivo, falar pra ele de forma, tipo, dramoso, assim, né? Dramático. Ah, aconteceu isso, aqui, não sei o que. Ele falou bem assim pra mim. Ah, tá, mas para assim. Vamos lá amanhã lá, dar aula de skate lá e vamos voltar a ganhar dinheiro. Assim, espontâneo, assim. E mexeu comigo aquilo ali. E aí eu, tá, não sei o que, mas ninguém vai me aceitar de volta lá, tô com vergonha. Não, cara, vamos lá ganhar dinheiro, bora. E foi embora. Peguei o número dele, fui pra casa, falei pra minha esposa. Eu fiquei uma semana com vergonha de voltar onde eu tinha desistido. Qual foi a questão disso? Eu cheguei lá achando que só ia ter um aluno me esperando. Mas, na verdade, tinha muitos alunos esperando. E aí foi onde girou minha chave, de verdade. É que tu já era, tu já era uma referência no que tu dava de aula. Então, e é aquela questão do boca a boca, né? Um fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro, e vai indicando. Então, e foi tu que tinha criado aquela pista. Então, assim, tu é uma referência pra eles, Sim. né? Então... E aí eu fui, cara, e eu dando aula, eu comecei a entender. O que fica de aplicação pra vocês que assistem? A Bíblia fala que a gente tem que voltar ao primeiro amor. E foi o que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu tive que fazer foi abrir minha boca de forma de verdade. Pare de esconder as coisas debaixo do teu braço, debaixo do tapete. Abra a boca e fale para as pessoas que tu confia. Coloca pra fora. Coloca pra fora. Pra quem tu confia, você vai sair somente assim. E o que tu tem que fazer? Volta pra tua raiz. Aonde tu tava? Aonde eu tava quando eu errei nisso aqui? E o que ele me fez entender? A pessoa de sucesso, os líderes de sucesso, errar pra eles é comum. Porque eu falei pra ele podia me julgar, não sei o quê. Ele falou, cara, só errou, vambora. E eu falei, cara, ele não me julgou, né? Porque a pessoa que tá em constante evolução, buscando dinheiro, buscando sucesso, ela vai errar frequentemente. Normal. Então é normal. Eu podia ter errado no jogo ali, tá, beleza, errei. Vou melhorar, vou voltar, vou pegar um trabalho de carteira assinada, vou virar um Uber e vou pagar isso aqui, vou crescer. Vou seguir a vida. Só que o vitimismo me fez assim. Então, muitas vezes você tá aí não ganhando dinheiro, não crescendo, não melhorando sua vida porque você tá se vitimizando. É essa a questão. Muitas vezes acaba sendo muito também de um bloqueio emocional que a gente acaba tendo, justamente porque, assim, a gente... acho que o grande problema do ser humano é não querer ser vulnerável. Sim. Não querer chegar e dizer assim, ó, cara, eu tenho um problema, aconteceu isso comigo. Uma comunicação aberta. Então, talvez, pra você aí em casa também, que é o que o Bruno aqui tá falando pra gente, de se abrir com a sua esposa, né? De contar, porque às vezes, quando a gente é muito introspectivo e aquele problema fica dentro da gente, aquilo vai consumindo por dentro. E nós vamos se consumindo, a gente vai deixando de existir naquele ambiente ali nosso. Daqui a pouco, que nem tu falou, tá só a presença da pessoa. Sim. Né? E, Bruno, o que tu diria pra pessoa, vamos supor, se tiver alguém
nos acompanhando agora, que a gente sabe algum empresário, algum empreendedor, ou mesmo o pessoal que é CLT e tem aposta em jogo, ou tem algum vício em outras drogas, entorpecentes, algo do tipo, mas tem vontade de sair, mas não consegue. Se sente acorrentado. O que tu diria para essas pessoas? Qual dica que tu daria? Porque tu saiu de uma situação complicadíssima e hoje tu inspira pessoas. Ou seja, pela tua história, tem possibilidade e existe esperança, não é verdade? Sim. Hoje eu palestro a minha história. Eu demorei 3 anos quase 4 anos pra botar pra fora. Cara, vai contar a tua história, porque eu tinha medo, tinha vergonha de ser vulnerável, tipo, de ver que eu errei. Hoje, o que eu levo pras pessoas nas minhas mentorias particulares, palestras, é um método simples, que é qual? Você precisa abrir a sua boca para quem você confia, sabe? Abra a sua boca. Não deixa chegar no nível que eu cheguei. Literalmente, eu tava dentro de um caixão. O cenário é esse, dentro de um caixão, até que Jesus usou alguém para me chamar. Só que às vezes pode ser que não aconteça isso. Então assim, entenda a sua real situação e não tenha vergonha. E depois disso, volte para onde você tava. Aonde eu tava quando eu errei? Eu voltei pro skate, onde eu tava. Aonde você tava? Não é vergonhoso dar um passo atrás. E lembre-se, depois procure curar a sua mente, as suas raízes. Porque depois que eu voltei pro skate, eu comecei a me curar. A entender por que eu cheguei até lá, né? E hoje eu faço isso. Eu faço isso hoje no meu Instagram para as pessoas que precisam. Não somente sobre vício de aposta, é vício de tudo. A gente tem muitos vícios. Vício de ser o que a nossa mãe ensinou. Muitos vícios que nos moldam. Uma pergunta agora sobre isso, assim, voltando um pouquinho. Tu não acha hoje, vendo assim, que isso foi talvez um vazio emocional que tu já tinha desde pequeno e que acabou aflorando a partir dos vícios? É uma boa colocação, exatamente. O skate, por não ter realizado o meu sonho, que era ser conhecido, famoso, literalmente, de certo, ficou guardadinho na minha raiz lá dentro, esse vazio que eu preenchi na minha infância, né, por ver outros conseguirem ou não. E depois, a minha vaidade me fez chegar ali. Porque, na verdade, o jogo não é o culpado. O culpado sou eu, que não soube usar o dinheiro e controlar meu vício. Então, a minha vaidade de um dia não ter conseguido, agora eu posso e vou fazer. E pra saciar aquele vazio. A vida é sobre vazio. Hoje, o dinheiro não preenche a alegria, não preenche os vazios. São 7 pilares pra isso. Espiritual, mental, físico. E eu tô buscando isso agora. Tô na academia, tô cuidando da minha saúde, porque eu engordei quase 40 quilos da depressão. Que eu ficava só em casa, só existindo. Agora, nesses últimos meses aí pra trás, eu emagreci quase 20 e poucos quilos. Então, hoje, eu quero ensinar você, empresário, um empresário, por exemplo, que quer crescer a sua empresa, né? Hoje, o que carrega uma empresa são os funcionários. E 99% das pessoas hoje estão com problemas emocionais, bloqueios emocionais. E isso realmente é o que faz tu não crescer no faturamento. Seja para pessoal ou a pessoa para a empresa. Então hoje eu vendo essas mentorias, vendo a minha palestra pelo Brasil, aonde me chamarem, eu vou estar ensinando pessoas a se controlar. E a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu não quero ensinar para quem está em depressão, necessariamente, porque a pessoa está em depressão, ela não vai querer ouvir, porque eu não queria ouvir. Eu quero ensinar para aquele que acha que está em pé, mas que pode ser que caia daqui a pouco, sabe? Que tá no limiar ali pra acabar não voltando, né? E Bruno, na prática, pra ti, né, o que é ter controle emocional? Hoje em dia, depois de tudo que tu viveu, né, depois de tudo que tu experimentou, o que tu diria pro nosso público sobre controle emocional? O controle emocional, pra mim, é tu se entender como máquina. A gente tem carro, né? Quem tem carro sabe que tem que levar o carro pra fazer revisões. Normal. Uhum. E o que o mecânico fala pra ti, tu vai fazer.
a gente é um nível de maturidade mental. Quando tu consegue reconhecer as tuas fraquezas. Pra mim é isso. Ó, todo dia hoje eu fico descobrindo o que tá me atrapalhando mental. E aí eu consigo, vamos dar um exemplo. Eu tenho um bloqueio emocional na parte de, sei lá, de saúde, de não querer ir na academia. Eu entendo isso e procuro rapidamente soluções. É não deixar as coisas pra depois. Então, pra mim, é isso que é importante. O sucesso, realmente, disso é tu controlar. É como se tu pegasse o controle, eu que domino. E tu começa a controlar. Essa área tá errada, eu vou controlar pra melhorar. Eu digo o seguinte, né, que acho que é o grande problema do século XXI e que talvez agora as pessoas estão acabando conhecendo um pouco mais a si mesmo e priorizando a saúde mental, que antigamente a gente falava tanto em saúde física, saúde, né, da parte cardíaca, mas não se falava sobre saúde mental. De uns 15 anos pra cá que esse assunto começou a se disseminar, né? E Bruno, pra gente fechar, né, primeiro, o que tu diria para as pessoas que estão em casa e estão desmotivadas, ou estão depressivas, ou estão tendo um problema pessoal e profissional gigantesco e não vêem saída? O que tu diria para elas? E também nessa última pergunta, para ti hoje, com tudo que tu viveu, vale a pena viver? Por que vale a pena viver? Para você que tá sofrendo de depressão, vícios, ansiedade, crises, primeira coisa que você tem que saber é que tem muitas pessoas que amam você. A depressão faz a gente achar que a gente tá sozinho no mundo. Faz a gente achar que se eu abrir a boca, todo mundo vai me julgar. Mas não é isso, não. Tem saída, e a saída tá dentro de você. Literalmente dentro de você. Procure buscar lá na sua raiz a causa do problema. O remédio, quando tu toma, ele vai na causa do problema. É um remédio feito pra dor de cabeça, um remédio feito pra diabetes, um remédio feito pra isso. Então, vá na causa do problema. Não desista da sua vida, porque vale muito a pena passar por isso. Vale muito a pena lutar para que depois você possa contar a sua história. Não necessariamente para um podcast, no Instagram, mas para o seu filho, para sua mãe. O que vai ficar de você para o mundo, né? Então, acredite na vida. Acredite que talvez você pode estar achando que eu também achei. Eu nunca vou dar certo na vida. Eu só erro, eu só isso, eu só aquilo. Nunca vou conseguir. Mas hoje eu tô aqui, sentado por um grande jornalista. Obrigado. Num grande evento. Obrigado. Num grande podcast de um grande empresário. Do nada, sabe? As coisas acontecem do nada. Acredite no nada. Porque é ali que Deus vai mudar a sua vida. É ali que Deus vai te chamar. E hoje eu entendo que Deus fez isso na minha vida para mostrar para mim que para chegar no sucesso eu preciso entender muitas coisas antes. É como se ele me preparou para poder chegar onde eu quero chegar e passar para as pessoas isso. Então acredite que Deus nunca desistiu de você. Ele tá do seu lado. Ele quer, dependendo nessa situação, te ensinar alguma coisa. Abra a boca e fale, é que eu falo. Fale. Não tenha medo de falar, porque eu tive medo de falar, muito medo. E quase morri por isso. É isso aí, a gente estar aberto emocionalmente pro outro, né, para as outras pessoas. E é o seguinte, se tu fosse escrever um livro, talvez o título do livro, eu pensei agora, né, talvez o título do livro poderia ser assim: Deus escreveu ou escreve certo por linhas tortas. E tu sabe que, literalmente olha isso. Que maravilha falando disso, né? Eu tô com meu livro escrito pronto. Sério? Sim. O livro é Venci a Depressão, a história do Prof. Bruno. Aí, é uma imagem bem legal. Hoje mesmo, inclusive, ele tá pronto, né? Falta só algumas edições ali de alinhamento, tudo, palavras com correção. Mas acredito que até mês que vem ele vai tá aí disposto para você comprar e conhecer mais profundo, porque aqui é um bate-papo que a gente não consegue falar todas as histórias, né? Exatamente. Mas nesse livro você vai conseguir entender todas as histórias com aplicações para sua vida. Exercícios que vão te fazer entender, melhorar e progredir. Tá certo, então, Bruno. Olha, muito obrigado por estar... Enfim, tu trouxe uma história de inspiração para todos nós, para o pessoal que tá aí. Você que tá aí, provavelmente, deve ter tirado alguma lição incrível do nosso convidado de hoje,
né? E eu acho que talvez essa seja a maior lição, a gente se abrir, ser um pouco, ser humano mesmo. Porque às vezes a gente quer ser máquina, a gente quer ser perfeitinho, e não, nós não vamos. E a gente tem que se lembrar sempre de que nós vamos morrer. De que um dia nada disso aqui vai existir, outras pessoas vão ocupar esses lugares. Então, se desligar um pouquinho e se conectar às pessoas que estão do nosso lado, que é o que mais importa, e que é o que fica, que é a história, é lembrança, né? Bruno, muito obrigado, viu? Sucesso agora no lançamento do livro, sucesso nas tuas palestras. E bom, a gente volta então na próxima semana com mais um episódio do Líder de Sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima semana. Tchau, tchau. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.